Olá, meus alunos do C4 ou da quarta totalidade. Hoje a aula é sobre distância entre pontos no plano cartesiano, certo? Possivelmente essa aula vai ter uma continuidade, por isso eu coloquei parte 1. Então, vamos observar na BNCC onde é que está essa habilidade. Antes de tudo, eu gostaria de frisar, a gente vai dividir em dois capítulos. Vamos falar primeiramente de ponto médio e depois a gente vai falar de distância entre dois pontos. Mas em ambas situações, a habilidade é a mesma. Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas. E utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetro e áreas de figuras planas construídas no plano. Então, essa é a nossa habilidade. Mas, antes de tudo, vamos recapitular algumas coisas que pode ser que a gente não lembre, certo? De repente, pode ficar um conceito ainda não muito consolidado. Segmento de reta. Então, eu coloquei uma descrição aqui para vocês, certo? Então, se eu tenho uma reta, a gente sabe que reta é um ente geométrico primitivo, ela não tem conceito, eu tenho uma ideia de uma reta, ela não tem começo nem fim, certo? Como se fosse uma linha esticada, certo? Onde você olha para um lado, você não consegue ver o começo dela, e olha para o outro, você não consegue ver o fim. Mas a linha, ela tem uma espessura, a reta não teria, né? Então, observe aí a figura. Então, se eu pegar e marcar dois pontos distintos, certo? Vamos considerar essa situação diferente. Nessa reta, a figura de cima eu tenho uma reta, certo? Vamos imaginar que ela não tem começo nem fim. E a figura de baixo, eu destaquei a parte compreendida entre esses dois pontos. Então, vamos ler a descrição. Se pudermos reunir todos os pontos de uma reta situados especificamente entre dois pontos diferentes, ou seja, distintos, quaisquer A e B, pertencentes à reta, a figura geométrica obtida representará uma parte da reta. Essa figura é denominada de segmento de reta. No caso ao lado, temos o segmento de reta entre os pontos A e B, sendo A e B suas extremidades. Então, nós temos aí o segmento de reta AB, certo? Ponto médio. O que seria um ponto médio? É como se eu colocasse um ponto bem na metade do segmento, certo? É isso que você está imaginando. Você tem uma distância, coloca um ponto bem no meio. Então, ponto M, pertencente ao segmento de reta, de extremidades A e B, é denominado ponto médio deste segmento, se M o divide em dois segmentos congruentes. Congruente seria com a mesma medida, certo? Essa ideia que você já teve aí na sua mente, de você colocar um ponto bem no centro, é isso. Isso é o ponto médio. Então, nós temos aí, mais uma vez, uma representação mais formal. Nesta figura, M é o ponto médio do segmento AB. Então, a gente vai escrever, olha, de A até M é uma medida, certo? Que é congruente, ou seja, é a mesma medida de M até B, conforme vocês podem ver aí no slide. Então, o que seria plano cartesiano? Certo? Vocês já devem ter visto essa figura que vocês estão observando aí em algum lugar da vida de vocês, ou então imaginado, certo? Então, nós temos duas retas, que a gente vai chamar uma reta de x, a outra reta de y. Então, elas são perpendiculares, conforme você pode ver no item C aí. As retas x e y numeradas, elas são perpendiculares. Eu coloquei esses números aí para vocês, mas só que esses aí não são os únicos números, certo? Isso aí só é para dar uma referência melhor, em termos de números inteiros. A reta horizontal, a gente vai chamar de eixo das abscissas, a reta vertical, eixo das ordenadas, certo? O ponto O, não sei se vocês conseguem visualizar, bem no encontro das duas retas, ou seja, ele é a intersecção dos eixos ou interseção dos eixos.
a gente vai chamá-lo de origem. Certo? Isso é importante a gente entender. Então, a posição de um ponto A no plano cartesiano fica determinado por meio de um par ordenado. Observe bem esse conceito. Par, 2, ordenado. A ordem importa. Certo? Então, vamos chamar esse par ordenado XY, é um par ordenado qualquer, onde X é a abscissa de A e Y a ordenada de A. Certo? Então, abscissa, X, primeiro elemento, ordenada Y, segundo elemento. Então, olha, na figura ao lado, certo? Nós temos que o ponto A, certo? Não está aparecendo assim exatamente com aquelas linhas tracejadas que a gente está acostumado a traçar. Ele tem uma abscissa 4 e uma ordenada 5. Certo? Isso aí é um exemplo para a gente poder entender. Então, vamos agora aos 4 casos. Eu vou apresentar para vocês 4 casos, mas na verdade o último caso ele substitui todos os outros casos. Mas vamos apresentar um por um para você se acostumar, se familiarizar melhor com o conceito de ponto médio. Então, vamos agora determinar as coordenadas, ou seja, a localização do ponto médio. E a gente vai considerar a todo momento o segmento AB. No primeiro caso, quando uma das extremidades do segmento está na origem e o segmento de reta AB é coincidente com a reta horizontal X. Então, vocês estão vendo aí no plano cartesiano essa representação, que poderia estar para o outro lado também. Mas para efeito de, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, para ter um efeito de simplificação, a gente colocou desse lado aqui para você. Então, olha lá. Se eu tivesse uma pessoa no ponto A e uma outra pessoa no ponto B, e eu falasse assim, olha, a distância entre os dois é 8 metros. Então, qual seria a distância de uma pessoa que estivesse bem no meio, bem na metade, para a pessoa de um lado e para a pessoa do outro? Você com certeza iria dizer 4 metros, certo? Intuitivamente você iria dizer isso daí, certo? Então, isso que você calculou, na verdade, como a gente está no eixo X, é a coordenada do ponto médio que se refere à abscissa, a primeira coordenada. Ou seja, eu pego o valor da abscissa e divido por 2. A gente está falando de coordenada. Não vamos inicialmente misturar com distância. Então, se o ponto médio, se o segmento tivesse nessa situação aí, nesse primeiro caso, como a gente está verificando, o ponto médio, as coordenadas do ponto médio serão dadas da seguinte forma. Eu vou pegar a abscissa, dividir por 2, e a outra coordenada vai ser 0, certo? Que a gente chama de ordenada. O segundo caso, agora é uma reta para cima. Ela coincide, certo, com o eixo Y. Então, segundo caso, quando uma das extremidades do segmento está na origem e o segmento de reta AB é coincidente com a reta vertical Y. Então, nesse caso, o raciocínio é análogo ao anterior, só que aí, no caso da abscissa, ela vai ser 0 e a nossa ordenada, certo? Ela vai ser o valor da ordenada do segmento que não é coincidente com a origem, dividida por 2. Conforme vocês podem ver, é esse YB dividido por 2. Certo? O terceiro caso já é uma inclinação, mas só que uma das extremidades do segmento está na origem. Certo? Então, como uma das extremidades está na origem, certo? A gente vai entender o seguinte. Repara bem na figura. Esse ponto M aí, cujas coordenadas é xm, ym, certo? São as coordenadas do ponto médio, certo? Ele vai ter coordenadas da seguinte forma. Eu vou pegar a coordenada, certo, do ponto que não é coincidente com a origem e vou dividir por 2.
certo? Então você verifica, olha, a abscissa do ponto médio lá, xm, é a abscissa do ponto que está na outra extremidade do segmento, que não está na origem, dividida por 2. E a ordenada é a ordenada do ponto que está na extremidade sem ser a origem, dividida por 2 também. Você pode pensar, poxa, esses 3 casos vou ter que decorar, vou ter que... Não necessariamente. Isso daí é para facilitar o entendimento. Você pode usar de uma maneira geral o 4º caso, conforme vocês podem verificar na tela, certo? Mas para o 4º caso, a gente vai precisar, certo, fazer uns cálculos para poder chegar até a fórmula. Então, observa aí o 4º caso. Eu vou pegar, certo, as coordenadas de cada ponto, de modo que eu tenha o seguinte: a abscissa do ponto médio, ela vai ser a abscissa da extremidade de uma das extremidades do segmento, somado com a abscissa da outra extremidade do segmento, dividido por 2. A mesma situação, a mesma coisa eu vou fazer com a ordenada. Eu vou somar as 2 ordenadas, certo? Uma de cada ponto, e dividir por 2. Esse 4º caso, ele serve para os demais também. Só que lá nos demais, nós temos situações em que uma abscissa ou uma ordenada ela vai ser igual a 0. Você pode testar isso como um dever de casa, certo? Então, de posse desse conhecimento, vamos a um exercício. Questão 1. Determine as coordenadas do ponto médio P, certo? Eu não coloquei o ponto médio P, mas a gente vai imaginar onde ele está, de um segmento de reta MN, observe na figura, sendo a coordenada de M igual a 0, as coordenadas igual a 0, 0, e as coordenadas de N, 7 e 0. Então, isso daí remete ao primeiro caso, certo? Se você puder depois acompanhar novamente o primeiro caso, certo? Mas eu fiz no modo geral, para você entender. Qual é o modo geral? A abscissa do ponto médio, eu vou somar as 2 abscissas, que no caso, ó, 0 a abscissa do M, 0 a abscissa do N, ou 7 a abscissa do N. 0 mais 7 dá 7, e vou dividir por 2. 7 dividido por 2 dá 3,5. Você pode deixar na forma de fração, que muita gente dá trabalho, certo? Mas hoje em dia a gente trabalha também bastante com a forma decimal, certo? A ordenada do ponto médio, se você observar a ordenada dos 2 pontos, 0, 0. Você vai somar 0 mais 0, conforme você pode acompanhar na tela, dividir por 2. 0 mais 0 dá 0, 0 dividido por 2 dá 0. Então, as coordenadas do ponto médio P do segmento MN, lembrando que o ponto P não está aparecendo ali, mas eu quero que você imagine onde é que ele está, são 3,5 e 0. Ou seja, 3,5, ponto e vírgula, 0. É importante você ter esse seguinte cuidado, olha, 3,5, para separar o 3 do 5, eu coloquei uma vírgula. Agora, para separar os 2 valores, 3,5 e 0, eu botei um ponto e vírgula. Isso é muito importante para não haver a confusão de você botar a vírgula no 3,5 e a vírgula lá para separar o 3,5 do 0, certo? É importante você ter esse cuidado. Vamos a uma segunda questão. Determine as coordenadas do ponto médio R. Aí eu já coloquei ele no plano para você localizá-lo melhor. De um segmento de reta AB, sendo o ponto A com as coordenadas 0, 0, o ponto B com as coordenadas 0, 6, certo? Novamente, eu somo as abscissas de cada um dos 2 pontos. A abscissa do A é 0, a abscissa do B é 0. Então, 0 mais 0 dividido por 2. 0 mais 0 dá 0. Dividido por 2 dá 0. A ordenada 0 mais 6 dividido por 2. 0 mais 6 dá 6.
6 dividido por 2 dá 3. Logo, as coordenadas do ponto médio R do segmento AB são 0, 6, ou seja, R igual a 0,6. Então, aí está a resolução. Vamos a uma terceira questão. Determinar as coordenadas do ponto médio T de um segmento de reta SU, sendo S igual a 0, 0 e U igual a 7,5. Ou 7,5 não, gente. 7 e 5, certo? Então, observa. As coordenadas do ponto S, 0, 0. As coordenadas do ponto U, 7,5. Então, novamente, para eu achar a abscissa do ponto médio, eu vou somar 0 com 7 e dividir por 2. 0 mais 7 dá 7, dividido por 2, 3,5. A ordenada, 0 mais 5, dividido por 2. 0 mais 5 dá 5, dividido por 2 dá 2,5. Então, as coordenadas do ponto médio T são 3,5 e 2,5. E vamos agora a mais uma questão. Questão 4. Determine as coordenadas do ponto médio F de um segmento de reta EG, sendo E igual a menos 2 e 1 e G menos 7 e 5. Novamente, eu coloquei negativo para vocês verem que é possível também aparecer fração, números decimais e números negativos também. É o mesmo procedimento. Então, a abscissa do E e a abscissa do G, ó, menos 2 mais menos 7, dividido por 2, vai ficar menos 2 menos 7, dividido por 2, aquele velho problema, né? Menos 2 menos 7 vai dar menos 9. Dividido por 2, menos 9 dividido por 2, alguns professores ainda trabalham, como eu no caso, menos com mais vai dar menos, 9 dividido por 2, 4,5. Então, a abscissa menos 4,5. A ordenada, 1 mais 5, certo? Dividido por 2. 1 mais 5, no caso, 6, dividido por 2, 3. Então, as coordenadas desse ponto médio aí, F, do segmento EG, é menos 4,5, ponto e vírgula, 3. Então, a gente vai falar agora a distância entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano, certo? Novamente, a habilidade da BNCC, a mesma habilidade, certo? Então, nós vamos agora entender primeiramente o Teorema de Pitágoras, certo? Lembrando o que é hipotenusa e o que é cateto. Vocês estão vendo aí a figura do Teorema de Pitágoras. Olha o ângulo reto lá no A maiúsculo. E o A minúsculo seria o tamanho desse lado, que é oposto ao ângulo reto. Esse tamanho a gente chama de hipotenusa. E os outros dois lados a gente chama de cateto. E por que eu estou falando no Teorema de Pitágoras? A gente vai usar agora para determinar a relação que existe por meio das coordenadas da distância entre dois pontos quaisquer. Então, eu tenho no Teorema de Pitágoras, conforme vocês podem ver, a medida do quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. É muito importante essa relação para o nosso cálculo da distância de dois pontos. Então, observa o gráfico. Nós temos um triângulo retângulo, certo? Onde de A até C vai ser a diferença dessas ordenadas, das ordenadas de A e da ordenada de C. De C até B vai ser também essa diferença da abscissa de B menos a abscissa, no caso de C, certo? Perdão, de A, no caso. Perdão, aqui. Então, de A até B é o que eu quero calcular. Eu chamei de distância de A a B, certo? Então, se você observar, nós temos a seguinte relação, olha, relatando o Teorema de Pitágoras. A distância B ao quadrado é igual
a xb menos xa ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Você vai verificar que essa ordem ela não tem importância. Por quê? Porque está ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, se for negativo, vai ficar positivo. Se for positivo, vai continuar positivo. Certo? Então, nós vamos chegar à seguinte fórmula. Certo? Distância de A a B é a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Eu não gosto de chamar de fórmula, eu gosto de chamar de relação. Porque quando você decora as letras, aí sem querer, numa outra situação, você troca, aí você pode se confundir. Certo? Então, vamos a uma questão. Questão 1. Qual a distância entre o ponto M, com essas coordenadas, e o ponto N, com essas coordenadas aí? Então, vamos aplicar a fórmula direto, ou relação. Certo? Olha lá na figura, de M até N. Eu vou pegar, no caso, eu tenho que escrever direitinho a abscissa e a ordenada de M, a abscissa e a ordenada de N. Então, eu vou fazer a abscissa de M menos a abscissa de N, ou o contrário, certo? A ordem, nesse caso, como a gente falou, não vai ter importância. E aí eu vou elevar ao quadrado, certo? Então, olha lá na fórmula, 3,5 menos meio, dá 3. Eu vou fazer a ordenada de M menos a ordenada de N e vou elevar ao quadrado. Olha lá na fórmula. Meio menos 3,5. Aí fica meio, menos com menos vai dar mais. Como a gente costuma trabalhar, né? Meio mais 3,5 dá 4. Eu vou elevar ao quadrado, cada um desses. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Tiro a raiz quadrada de 25, deu 5. Eu não coloquei nenhuma medida, certo? Então, eu poderia colocar 5 unidades de comprimento. Então, vamos novamente a uma outra questão. Questão número 2, para a gente poder encerrar. Determine o perímetro de um triângulo cujos vértices têm as ordenadas O, no caso, que seria a origem, né, 0, 0, P, menos 7, 0, e Q, menos 4, E, menos 3. Então, observa bem a figura. O que seria perímetro, gente? É justamente você somar a medida dos lados. Então, vamos voltar à figura aqui para você entender. Eu vou somar o tamanho de 0 até Q, de Q até P e de P até O. Eu preciso calcular cada uma dessas distâncias. Então, se você observar, certo? Eu tenho que fazer o cálculo de cada uma dessas distâncias, certo? Na relação, como a gente acabou de falar. E, em seguida, fazer a somatória. O cálculo, os detalhes, eu vou deixar para que você entenda, certo? Mas, se você voltar novamente à figura aqui, é um processo bastante simples de armar. Parece assim esse monstro com um monte de números, mas não é, certo? Você vai armar, fazer como eu fiz na questão anterior. Você vai, no caso, depois de ter feito as operações aritméticas, tirar a raiz quadrada. E aí depois você vai somar essas medidas. Ó. 7 mais 5 mais 3 raiz de 2. 7 mais 5 dá para fazer a adição direta. 12. Só que 12 não dá para somar com 3 raiz de 2. Como na questão pede, certo? Classifica esse triângulo quanto às medidas de seus lados. Então, olha aí. Certo? Os 3 lados têm medidas diferentes. Então, de acordo com o que a gente que já deve ter se estudado, você já deve ter estudado anteriormente, o triângulo que tem as 3 medidas de lado diferentes é um triângulo escaleno. E o perímetro aqui é 12 mais 3 raiz de 2. Por favor, não some isso daí dizendo que é 15 raiz de 2. Certo? Não são termos aritméticos semelhantes, certo? Então, você não vai poder somar. Para finalizar, as nossas considerações finais, certo?
A reunião de todos os pontos de uma reta situada especificamente entre dois pontos distintos, quaisquer A e B pertencentes à reta, é denominado segmento de reta. A e B são as extremidades desse segmento, só para recapitular. Se eu colocar um ponto bem no centro, o ponto M pertencente a esse segmento de reta, ele vai ser denominado de ponto médio deste segmento, desde que ele o divida em dois segmentos congruentes. Aí estão as coordenadas do ponto médio, certo? Conforme vocês podem ver. Nós temos também a consideração final em relação à distância entre dois pontos, certo? Que vai ser a abscissa de um menos a abscissa de outro. O resultado você leva ao quadrado, aí mais a ordenada de um menos a ordenada de outro. O resultado você leva ao quadrado, depois você soma e tira a raiz quadrada no final, certo? Novamente, só para ressaltar, no cálculo da distância entre dois pontos, como as diferenças entre as respectivas coordenadas estão ao quadrado, foi o que a gente citou no início, podemos tomar os valores envolvidos em qualquer ordem, certo? Então, nesse caso, não é necessário você se importar com a ordem. Então, é importante ter essa preocupação. As nossas referências, certo? O material que eu costumo trabalhar em sala de aula é aquele último, mas nós temos também a referência usada nesse material, dos nossos livros, desse livro didático. Um livro que está bem, como vamos dizer assim, congruente com o que eu, com a minha proposta, quero trabalhar. Desde já, a gente agradece, a gente deseja bons estudos a todos, se cuidem, certo? Até um possível retorno. Até a próxima.